estou começando já aqui no clima. Sabe por quê? Você já sabe, né? Que hoje nós temos jogo. Hoje o Brasil joga e eu já estou por aqui com a bola. Quem está aqui comigo também é a professora Kedma também, que está aqui já no clima, né, professora? Segura aí. Eu Olha já aí. comecei aqui no clima, na aula de matemática, todo mundo aquecido para o jogo de hoje, mas calma. Antes da gente comemorar a vitória do Brasil, vem a aula do professor Givanilson, que eu tenho certeza que vai ser mais um gol de placa da EMAD do Educa Recife. É isso aí, nossa aula de hoje de arte nós iremos tratar sobre o teatro, sobre a imaginação. Você já sabe que a professora Kedma está ali esperando a mensagem de vocês. Por aqui também nós temos a Maria Helena fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todo mundo. É isso, né, gente? Vamos conversar sobre imaginação, sobre fantasia. E aí eu quero, nesse momento, convidar vocês para imaginar. Esse vai ser o momento, nossa aula de hoje. Nós vamos começar imaginando, depois nós vamos relacionar esse processo de imaginação ao teatro. E um dos exercícios maravilhosos que nós temos para imaginar é quando nós estamos ouvindo uma história, lendo uma história também, assistindo um espetáculo no teatro, a gente consegue imaginar. Nesse momento aqui, eu quero que vocês imaginem. A partir do momento em que eu começar a contar a história, né, a história vai ser contada, vocês vão começar a imaginar os personagens dessa história, os personagens que vão aparecer nessa história. E aí quando você pensar no personagem, qual a roupa que ele está vestindo, como esse personagem ele pode estar andando, como é que ele anda, como é a fisionomia desse personagem. Quero que vocês comecem a pensar nisso. Além dos personagens, a gente vai começar também a imaginar o cenário. Imagina esse cenário que vai estar presente nessa história, se esse cenário fosse colocado num teatro. Como era que nós conseguiríamos construir o cenário onde essa história acontece num teatro? E também todo o enredo. Então, o exercício que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou contar a história e vocês vão imaginar essa história, mas num teatro, como se essa história estivesse sendo contada, estivesse acontecendo num palco. Esse é o exercício que a gente vai começar no início da nossa aula. Depois a gente vai começar a pensar nos elementos, vou falar dos elementos que podem estar presentes nessa contação de histórias. Eu vou contar e aí o exercício que nós vamos fazer é imaginar. Para que a gente vá, né, logo para esse reino da imaginação, uma das coisas que eu gosto de fazer, é claro, sempre a música e a sonoplastia. E por algum momento, esse som, ele me conduz ao processo de imaginação. Vocês ouvem um som que lembra algo que nos leva a esse mundo da imaginação? Pronto, eu quero que vocês comecem a imaginar agora um caminho. No final desse caminho que passa por dentro de uma floresta, lá no alto de uma montanha, eu quero que vocês imaginem que tem um grande castelo. Tem um caminho, uma floresta, esse caminho está cortando a floresta e eu já consigo visualizar lá no topo dessa montanha, dessa floresta, eu já consigo visualizar um castelo. Agora, não é um castelo pequeno não, é um grande castelo, enorme. Bom, se nós estamos falando de castelos, de castelo, de caminho, de floresta, nesse castelo tem alguns personagens. Geralmente, quais são os personagens que estão dentro do castelo? Quando eu vou me aproximando, eu já consigo ver lá na porta ali de entrada do castelo alguns soldados. Uns soldados estão em pé,
com as suas armas, com as suas lanças. Outros soldados eu vejo passando em cima de alguns cavalos. Entrando no castelo, eu vejo os funcionários, as pessoas que trabalham no castelo. Também consigo visualizar nesse castelo uma princesa. Também consigo visualizar nesse castelo uma rainha. Quem mais? Quais são outros personagens que nós temos no castelo? Bom, claro que não poderia faltar ele, né? A figura que a gente lembra imediatamente ao pensar no castelo, a figura do rei. E nesse castelo nós tínhamos sim um rei. Agora eu quero que você comece a imaginar como é esse rei, qual é a roupa que esse rei usa. E tem um acessório que ele usa, né? Também, que é aqui, ó, que no caso é a coroa. Bom, esse rei, nesse castelo, ele era um pouco diferente dos outros. Era um rei que gostava muito, muito, muito de brincar. Imagina só, um rei com tantas responsabilidades que vai organizar toda aquela estrutura do castelo, mas ele gosta de brincar. Mas tem um detalhe, tem uma coisa que aconteceu estranha numa determinada manhã. Esse rei, ele acordou um pouquinho triste, desanimado, entediado. Estava parecendo que ele estava enjoado de todas aquelas brincadeiras que ele fazia todos os dias. Você já enjoou de alguma brincadeira? Pronto, o rei estava enjoado de todas. Estava lá. E o pessoal tentava animar ele. Com bolas de gude, com jogos, com pipa, com tudo. Contavam piadas, faziam música. E sabe como o rei estava? Assim. Triste, entediado. Parecia que estava chateado. Sem vontade de fazer muita coisa. E estava até pensando em abandonar a coroa. Deixar para lá, seguir a sua vida como uma pessoa normal. Abandonar o trono. Quando ele estava prestes a anunciar isso, teve uma ideia. Que seria a solução, a luz no fim do túnel. Ele disse para todos que estavam naquele momento: eu decidi, pensei bastante, não vou desistir da coroa. Decidi fazer um concurso. Vou fazer um concurso de brincadeiras. E aquele capaz de trazer uma brincadeira que vai me animar, eu darei um pote de ouro. Todo mundo se animou, gostou da ideia. A notícia se espalhou pelo reinado. Todo mundo queria uma brincadeira que fosse capaz de animar o rei. E claro, pensando em animar o rei, e claro, no prêmio que eles iam ganhar, que seria um pote de ouro. Foi todo mundo correndo para um lado e para o outro. E vocês, se fossem para esse concurso, qual brincadeira vocês levariam e que seria capaz de animar o rei? O povo saiu desesperado, era pipa, pipa gigante, bola de gude, bicicleta, outros corriam para um lado, corriam para o outro. Levaram jogos eletrônicos, tentaram animar o rei de tudo quanto é jeito. Mas o rei continuava lá, sentado no seu trono, triste, desanimado, nada tinha sido capaz de animá-lo. Porém, quando o concurso já estava prestes a ser encerrado, vocês estão imaginando, né? Todo mundo no castelo, um monte de brinquedo para lá e para cá, bolas de futebol, todo mundo tentando animar o rei. O concurso já estava prestes a encerrar, os guardas já estavam colocando, queriam colocar as pessoas para fora, quando na porta do castelo chega uma criança, bem pequenininha, correndo com um chocalho que ela construiu com garrafa PET, um pedacinho de madeira, e colocou dentro umas pedrinhas. E ela com esse chocalho saiu correndo e balançava o chocalho na frente do castelo. E ela dizia:
Eu tenho um chocalho mágico! Eu tenho um chocalho mágico! Eu quero mostrar ao rei o chocalho mágico! Eu tenho um chocalho mágico! E os guardas, o concurso já está encerrando, não queria deixar a criança passar, e ela por baixo das pernas, eu tenho um chocalho mágico, eu tenho... O rei, lá no final, no seu trono, ele levantou, olhou para aquela confusão e disse, o que está acontecendo aí? Deixa essa criança se aproximar. E a criança saiu correndo pelo meio de todo mundo, balançando o chocalho, e disse, seu rei, eu tenho um chocalho mágico. O rei olhou para a criança e disse, qual é a mágica desse chocalho? E pediu o chocalho para segurar o chocalho. A criança entregou, o rei segurou, olhou, analisou e chacoalhou o chocalho. Quando ele chacoalhou o chocalho, todo mundo que estava ali começou a tremer. Ele balançava o chocalho, todo mundo se tremia todo. O rei fez um ar de riso, parece que ele ia gostar daquele brinquedo. E a criança olhou para o rei e disse assim, funciona melhor com música. Aí o rei lembrou de uma música que a mãe dele cantava para ele, que ele, não sei se você, a mãe ou alguém já cantou para vocês, que dizia assim, borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Todo mundo que estava ali começou a cantar, bater palmas e acompanhando o rei. O rei criou outra música, disse assim, seu rei mandou bater palma, bater palma, bater palma, seu rei mandou bater palma e parar agora. Quando ele parava, todo mundo ficava feito estátua, congelado. E quando o rei batia o chocalho e cantava, todo mundo dançava. O rei caiu na risada, adorou a mágica desse chocalho. Claro, a criança saiu feliz da vida, com um pote de ouro, né? Ganhou o concurso. E ainda ensinou o rei que coisas simples, brinquedos simples, são capazes de animar a nossa vida, de tirar o nosso tédio. Ele não precisava de brinquedos extraordinários que todo o reinado estava levando. Ele bastou usar um chocalho. Mas não foi só o chocalho, a mágica do chocalho. E essa mágica do chocalho, sabe o que era? Era a imaginação, a fantasia. Quando ele começou a usar a imaginação e a fantasia, a mágica aconteceu. E aí, gostaram? Curtiram a história? Uma história que mostra que a simplicidade é tudo. Capaz de animar o nosso coração. Vocês começaram a pensar, viram toda essa história, ouviram, imaginaram, viram todo o processo que foi utilizado aqui, o gestual, quando eu falava do rei, da criança, como eu movimentava o meu corpo e a minha voz. Isso é utilizado no teatro para fazer com que a gente facilite esse processo de imaginação. Então, quando eu vou utilizar a voz do rei, o rei. Quando eu vou falar da criança, a criança. A gente muda e isso ajuda, são recursos que a gente utiliza. Além disso, aqui eu não trouxe nenhum elemento muito rebuscado para contar a história, mas vocês entenderam a história. Mas quando a gente vai fazer isso no teatro, a gente tem um figurino. Eu poderia me vestir de rei, poderia ter uma criança. Se eu estou falando num rei, num castelo, a gente vai fazer uma pesquisa para utilizar roupas que as pessoas utilizam nesse espaço também. Então a gente tem a expressão corporal, a voz, o figurino, o espaço cênico. Se a gente vai contar essa história, se essa história vai ser colocada para um teatro, com personagens, como a gente colocaria isso no palco? Como a gente faria esse cenário? O que era que teria que ter, principalmente ali no cenário? Se é um castelo, isso acontece num palácio, então teria um pátio, teriam paredes, algo que remetesse a isso, janelas grandes. É o espaço cênico. Ou seja, todo esse processo de imaginação vai ser facilitado com esses elementos que a gente coloca. Aqui, eu contei a história e eu utilizei alguns elementos. Esse enredo o rei que estava triste, que ele tem um concurso,
a criança chega no concurso, apresenta o chocalho para o rei, tudo isso faz parte de um enredo. E nesse enredo eu coloquei alguns elementos, né? Eu coloquei o chocalho, é uma peça fundamental, né? Já que é o chocalho mágico do rei, então eu coloquei o chocalho. E outro elemento aqui que é a coroa. Então sempre que eu ia falar do rei, sempre que eu falei do rei, quando ele vai se expressar, eu uso a coroa. Então, quando eu estou me referindo ao rei, eu estou mostrando a coroa. Mas quando eu vou colocar a fala do rei, quando vocês lembram na aula da professora Abigail, quando ela diz assim, o narrador e o personagem, enquanto eu sou o narrador, o rei está aqui. Mas quando eu vou colocar a fala do rei, eu já coloco a coroa, porque agora eu sou o rei. Então, esses recursos que a gente vai utilizando. Eu sou o rei. Quando eu sou a criança, eu levanto o chocalho. Um chocalho mágico. Quando eu não sou a criança, eu utilizo o chocalho para baixo assim, e aqui torna-se a criança. O chocalho passa a ser a criança nesse momento. Simboliza a criança, o chocalho, e a coroa simboliza o rei. São elementos que a gente usa que vai fazer com que a gente imagine toda a cena. Professora Kedma, muito obrigado. Viu? A gente passou rapidinho a nossa aula. Eu quem agradeço, fiquei atenta à história aqui. Janiele também ficou, Jean, Emanuela. É isso. Todo mundo estava aqui, inclusive Janiele até comentou sobre os personagens aqui. Olha aí, E claro, né, a gente sempre espera algo diferente na aula do professor e sempre vem positivamente falando, né? Mais uma história, inclusive essa questão do chocalho do rei, o professor Givanilson, quem escreveu a história. Isso ele não contou, né? Mas eu faço questão de divulgar, porque além de professor, ele é um excelente profissional em outras áreas, inclusive na questão da escrita. Olha aí, muito obrigado, professor. É isso mesmo, aqui é o chocalho mágico do rei. Eu não quero mostrar aqui, porque aí eu quero que todos esses personagens fiquem aí na sua cabeça. Mas aí tem os personagens aqui também. Mas é isso, o chocalho mágico do rei. E agora eu quero deixar essa aqui para vocês, ó. Que tal usar a sua imaginação para escrever uma história e em seguida vocês vão encená-la? Escrevam também, vocês também podem escrever as suas histórias, beleza? A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!